capítulo 2, versículo de número 17. Diz o texto: E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Obrigado, pode se assentar. O apóstolo Paulo enfatiza este assunto da obra pacificadora que Cristo realizou. Haja vista que o homem estava em desacerto com Deus e também havia um desacerto entre homens e homens. Então Cristo fez essa obra pacificadora. É por isso que a cruz ela tem dois lados, o lado horizontal e o lado vertical. Horizontal e vertical. Quando nós, no caso, o vertical, nosso relacionamento com Deus. E o lado horizontal, relacionamento com os homens. Então, está tudo pacificado por Cristo. Jesus é a própria paz. Então, Paulo enfatiza esse assunto aqui da obra pacificadora, pois Jesus, no versículo 14, ele diz que Jesus é a própria paz. No versículo 15, ele vai dizer que Jesus, ele fez a paz. E agora, nesse versículo 17 que nós lemos, ele vai dizer que Jesus evangelizou, ou pregou, ou ainda proclamou a paz. Então, com isso, nós podemos dizer verdadeiramente, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Paulo começa dizendo: E vindo, ele evangelizou a paz. A palavra vindo, aí, que é erchomai, significa mover-se de um lugar para outro, e isso indica movimento em direção a. Com isso eu entendo que a iniciativa de salvação, de reconciliação e etc., sempre foi e sempre será, e de fato é, de Deus. Nunca foi a iniciativa do homem. Até porque, se dependesse do homem para se reconciliar com Deus, dependesse somente do homem, o homem estava fadado ao fracasso, à destruição. Mas graças a Deus que não depende de nós, depende unicamente, exclusivamente da graça do nosso Deus. A única participação que o homem tem é em aceitar a mensagem, em crer na mensagem, mas toda a obra, de fato, quem realiza é Deus. Por isso que, em 1 João 4,19, vai dizer que nós somente amamos ao Senhor porque primeiro Ele nos amou. Ou seja, se Deus não tivesse me amado, eu jamais amaria a Ele. Então, porque Ele me amou, eu sou capaz de amá-lo, porque agora eu aprendi o que é amor. Ainda corroborando com as palavras que o próprio Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Então perceba que o próprio Paulo é um exemplo claro de que o homem é alvo da misericórdia divina. Pois diz em Atos capítulo 9, versículo 1, está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. O que é respirar? Se a pessoa não respirar, o que acontece se uma pessoa para de respirar? Morre. Então, quando o texto diz que ele respirava ameaças, ou seja, ele vivia por aquilo. Olha a situação que esse homem está vivendo. Então, o texto vai dizer que ele, respirando ainda ameaças e mortes, detalhe, contra os discípulos do Senhor. Os discípulos são de quem? Do Senhor. Então, logo, Saulo, ele está lutando contra o Senhor e ele está lutando contra os seguidores do Senhor. Então, veja, ele está em conflito com Deus e ele está em conflito com os homens. E agora você perceba aqui, que coisa tremenda. Então, Saulo, ele é contra o próprio Deus e contra os discípulos. Ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja de tal maneira que a Bíblia diz que ele assolava. E ele mandava, consentia na morte, como consentiu na morte de Estevão e consentia na morte dos crentes.
e mandava prender mulheres, crianças. Era um homem terrível dentro desse ponto de vista. E agora veja que a Bíblia diz que ele recalcitrava contra aguilhões. Você sabe que recalcitrar é uma linguagem da época, quando o animal ele saía da rota do seu dono, e o dono vinha e espetava ele com um aguilhão, e ele pegava e dava coice no dono. Então Deus está dizendo para o Saulo: olha, eu estou te chamando para a salvação. Só que ele estava dando coices contra o Senhor, ele estava rejeitando a salvação. Por quê? Porque ele, aqui no caso, havia uma soberba no coração de Saulo, a ponto de ele estar rejeitando a graça de Deus, rejeitando a salvação. Mas Deus está dizendo para ele: cada vez que você se esquivar, que você rejeitar, você só vai se machucar, você só vai quebrar a cara. Então é por isso que está escrito em Tiago 4,6, que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Você sabe que a palavra resistir é fazer guerra. Então Deus, ele está em guerra contra, assim por dizer, né? Porque ninguém pode lutar contra o Senhor, mas essa é a questão. A rebeldia do homem em viver no pecado é contra o Senhor. É o que aconteceu com o Faraó. Deus se manifestou trazendo salvação no Egito, mas Faraó resistia, ele foi soberbo, e ali Deus fez guerra com ele. Como que Deus faz guerra com o homem? Deus endurece o coração do homem, entrega o homem à própria dureza de coração, e é onde ele vai sofrer a condenação. Então essa é a guerra que Deus executa a priori. Então veja que, mas Cristo, então ele era contra o Senhor e contra os homens, aqueles que professavam a fé em Cristo. E o texto vai dizer ainda no capítulo 9, versículo 3, que Cristo vem em direção a ele. Então, olha de quem é a iniciativa. Então, Paulo procurou Jesus? Não, foi Jesus que procurou a Paulo. Então, foi eu e você que procuramos a Cristo para ser salvo? Não, mas foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Ele veio em direção a nós. Diga: graça maravilhosa. É essa graça que me alcançou e que te alcançou também. De tal maneira que Cristo veio até ele. E o texto sagrado vai dizer que um resplendor de luz o cercou, e Cristo ali então se revela para ele, e ele ali reconhece Jesus como o Senhor e acaba sendo salvo. Então Paulo vai dizer: vindo, então a iniciativa sempre é de Deus, da salvação e da reconciliação. Ele evangelizou a paz. A palavra evangelizou, que é do mesmo verbo evangelizar, evangelho, e tem tudo, é tudo a mesma raiz, essas palavras, evangelismo, é tudo a mesma raiz, tá? E que no caso é euangelizo, que significa anunciar a boa notícia, trazer boas novas, pregar, proclamar. Então é por isso que você vai ver em algumas passagens, vai dizer: e trouxe boas novas. Isso é o evangelho. E alguns ele só coloca evangelismo, enfim, é tudo a mesma raiz, tá? Agora perceba, olha que coisa interessante. Cristo, ele pregou, ele proclamou a paz. Alguns estudiosos colocam um enfoque aqui no caso, o que seria essa pregação, essa proclamação da paz. Então alguns estudiosos colocam um enfoque aqui na missão terrena de Cristo, quando ele encarnou. Então eles acreditam que a paz foi anunciada a partir do momento quando anunciou-se que o Messias estava na terra. Outros estudiosos vão colocar aqui o enfoque ainda na ressurreição, quando Cristo, ele ressuscita e ele se manifesta dizendo, anunciando a sua vitória sobre a morte, Satanás, enfim, e proclama a paz sobre os seus discípulos. E ainda alguns outros teólogos vão dizer que essa paz proclamada aqui é o que acontece hoje através da pregação da palavra que a igreja ministra. No caso começou com os apóstolos, e a igreja do Senhor hoje você conhecer essa obra pregando o evangelho, que a Bíblia chama do evangelho da paz. Por que é o evangelho da paz? Porque é a boa nova de salvação que reconcilia o homem com Deus e o homem com o homem, tá certo? Então perceba que aqui alguns teólogos se dividem, se essa paz fala do momento do nascimento, após a ressurreição, ou da continuidade da obra de Cristo
através da igreja capacitada pelo Espírito Santo. Isso aqui é coisa minha, é que eu acredito, dentre outros teólogos que têm essa mesma visão. Eu acredito que devemos ver essa proclamação da paz de Cristo sobre todos esses aspectos, inclusive hoje, através da igreja do Senhor. Então nós temos que ver sobre todos os ângulos. A paz quando foi anunciada a salvação em Cristo, foi proclamada, a paz quando ele proclamou após a ressurreição, e a paz também através da pregação do Evangelho que é ministrada, começou pelos apóstolos e hoje permanece através da igreja do Senhor. Então, essa paz ela tem que ser vista por todos esses ângulos. Agora perceba comigo, a paz proclamada ou pregada, como você queira, pregada e proclamada tem aí quase o mesmo sentido, aqui dentro desse contexto. Então, a paz proclamada na encarnação. Vamos ler isso aqui, começando Lucas capítulo 2, versículo de número 8 ao 14. Nós vamos fazer um sumário aqui desse texto, um resumo no caso. Ora, você sabe que aqui está falando do anúncio de Jesus, do nascimento de Cristo. Quando nós falamos do nascimento de Cristo aqui, está falando da encarnação dele. Cristo não foi criado, Cristo ele não é criatura, Cristo é Deus. Só que ele foi gerado por uma obra sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria. Então olha só, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guarde isso, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, versículo de número 9, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Segura aí que aqui cabe o primeiro comentário. Então, a Maria gera Jesus, e você sabe que eles estavam em Belém, que significa casa do pão, e Jesus tinha que nascer lá mesmo, que ele é o pão da vida, né? E quando Jesus nasce em Belém, a Bíblia Sagrada vai dizer que não havia, por ser tempo festivo, ou no caso festivo, não havia aquele tempo ali do censo que foi dado pelo imperador, não havia lugar na estalagem, não havia lugar de hospedagem para ele, e Cristo acabou nascendo ali numa manjedoura, e o texto diz que ele foi envolvido ali no caso em panos. Quando acontece que Jesus vem a nascer, a Bíblia diz que os anjos aparecem, e agora aparecem primeiro para quem? Aparecem para os pastores que estavam pastoreando as ovelhas. E a Bíblia diz que, veja só, Deus se manifestou em glória. Então vamos começar a aplicar aqui. Este é o ambiente em que Deus se manifesta em glória. Qual é o ambiente que Deus se manifesta? No ambiente pastoral. Deus ele se manifesta no ambiente pastoral. E veja que os pastores cuidavam das ovelhas na madrugada, nas vigílias. Então, está vendo? Isso cabe aqui para quem um dia deseja fazer a obra de Deus. Enquanto as ovelhas dormem, o pastor tem que estar em vigília pelas ovelhas. Tem que estar velando pela alma das ovelhas. Nunca esqueça disso. O pastor sempre tem que estar no campo. Qual é a questão que o pastor está no campo? Qual que é o campo do pastor? A pregação do evangelho, aonde tem uma vida para ser salva. E agora veja que ele apacentava, os pastores estavam apacentando as ovelhas, está certo? Então veio de forma súbita essa glória. Então já disse, esse é um ambiente que Deus se manifesta, é um ambiente pastoral. E nós podemos ver isso no próprio livro do Apocalipse. Jesus anda no meio dos 7 castiçais. Lembrem Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 e o capítulo 2, verso 1, quando João tem a revelação de Cristo, e ali João, ele ouve atrás dele, ele é arrebatado na ilha de Patmos, né? E ali ele ouve uma voz como de trombeta, uma voz de muitas águas, e ele vira para ver quem falava com ele. Só que antes de João ver o Senhor, quem que ele viu? Os 7 castiçais de ouro. E o próprio texto vai dizer que aqueles 7 castiçais de ouro representava as 7 igrejas da Ásia, e de forma geral toda a igreja do Senhor. E aí no capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse diz, Jesus se revela para a igreja de Éfeso e diz assim, eu sou
aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ora, João escreve as cartas e endereça para os pastores, o anjo da igreja. E o anjo da igreja tem a incumbência de passar a mensagem para a igreja. Jesus está dizendo: eu me manifesto nesse ambiente, no ambiente pastoral. É nesse ambiente que Cristo se manifesta na vida do seu povo. Então, é justamente nesse ambiente de apacentamento que a glória de Deus vai se manifestando na vida dos seus filhos. Então, quer verdadeiramente ser envolto por essa glória, você tem que deixar ser apacentado. Todo aquele que não é apacentado não recebe visitação da glória de Deus. Nós temos que ser apacentados pelo Senhor. E agora veja, naquele momento ali, os anjos do Senhor se revelam ali, e o texto vai dizer que a glória de Deus e o resplendor da glória o cercou. Ou seja, esse resplendor da glória que cerca aí, fala de duas coisas, fala de proteção e direção. Diga isso comigo: proteção e direção. E por que eu digo isso? Sabe por quê? Porque lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, quando Israel foi liberto do Egito, Deus colocou o quê no meio daquele povo? Deus colocou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, era o resplendor da glória. E o texto vai dizer que o Senhor ia adiante, está lá no texto, e os guiava como um pastor guia o seu rebanho. Então aquela nuvem trazia proteção de dia e de noite. E o texto vai dizer que o povo não podia tomar a frente da nuvem, não podia andar atrás da nuvem, e não podia andar do lado da nuvem, o povo tinha que andar debaixo da nuvem. E o texto diz que eles eram guiados em todas as suas jornadas. Agora entende porque existem pessoas que não têm uma direção concreta em sua vida, porque saiu debaixo da nuvem, já não está mais debaixo dos cuidados pastorais, ele é autônomo e vive por si só e não é apacentado. Agora percebe isso aqui comigo, a pessoa que ela é pastoreada, ela não está vulnerável aos ataques do inimigo, porque tem proteção de dia e de noite. E segundo, ela não está como um carro desgovernado, porque Deus está guiando ela em todos os seus caminhos. O pastoreio traz, guarde isso, hein? O pastoreio de Cristo em nós traz proteção e direção para a nossa vida. Ainda do Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11 agora, e o anjo, primeiro aparece um anjo, né, tomando a frente aí, mas depois vem muitos outros. E o anjo lhes disse: não temais, olha lá, porque eis aqui vos trago novas de salvação. Aqui novas de salvação é a mesma palavra que Paulo usa que Cristo evangelizou a paz. No caso, evangelizo, é a mesma palavra aí, tá? Eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Preste atenção, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Pega isso aqui comigo. Quando o texto vai dizer aqui, trago as novas, ou seja, eu trago o evangelho, as boas notícias de salvação, que a Bíblia diz que vai ser de grande alegria para todo o povo. Nós temos que aqui aprender a destacar a diferença entre felicidade e alegria. Nós temos que destacar aqui e fazer uma diferenciação entre felicidade e alegria. Por quê? Tanto a felicidade como também a alegria está vinculada à pessoa de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso aqui. Tanto a felicidade quanto a alegria está vinculada, e não tem como separar, da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala, trago grandes novas de alegria, né? No caso, trago a boa notícia de salvação, que vai ser de grande alegria. Então, perceba isso aqui comigo. A felicidade é um estado. A felicidade é um estado. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. O que é um estado? Já expliquei várias vezes isso aqui, mas só para você entender. O que é o estado? Uma pessoa é baixa. Isso é um estado, não tem como mudar. Ela é baixa. Uma pessoa tem altura, ela é alto.
Então significa qual que é o estado dela? É alto. Isso é um estado e não tem como mudar. Por exemplo, cor da pele. Uma pessoa é branco, o outro é negro, o outro é pardo, o outro é moreno. É um estado, não tem como mudar. Então preste atenção, a felicidade é um estado. Ou a pessoa é feliz ou ela é infeliz. É um estado. E a felicidade, ela está vinculada estritamente à pessoa de Jesus Cristo. Eu já venho falando alguns dias aqui, Mateus capítulo de número 16, versículo 17. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Jesus falou, o que os homens dizem que eu sou? E aí Jesus aponta para os discípulos e fala, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, você é um bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai. E a palavra bem-aventurado é Macarios, que significa abençoado, significa feliz. Então veja que a felicidade está vinculada em ter a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Então escute isso aqui, toda pessoa que não tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa ela é infeliz. Não existe possibilidade nenhuma de que uma pessoa que não tem esse relacionamento com Cristo, de não saber quem Ele é, eu não estou falando de alguém que ouviu dizer que Jesus morreu na cruz, que isso todo mundo sabe, dentro do contexto aqui do Brasil, pelo menos acredito que quase a maioria sabe que existe alguém que morreu, mas eles não têm a revelação de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Salvador. É por isso que nem todos aqui no Brasil, estou falando contexto aqui para nós, estão em Cristo Jesus, porque nem todos têm a revelação. Ou seja, então a felicidade está vinculada à pessoa de Jesus Cristo. Então é feliz quem tem essa revelação, que Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Agora, o que é alegria? A palavra alegria significa, tá? É satisfação, causa ou ocasião de alegria. Então, é por isso, presta atenção, a alegria, ela está no quê? A pessoa é satisfeita com algo. É mais ou menos assim, você acaba de bater aquela janta, você come aquela sobremesa que você tanto comeu, aquela comida que você tanto gosta, e aquela sobremesa, você come, você fica o quê? Aqui traz uma alegria tremenda. Então a alegria tem a ver com isso, satisfação. E também significa, é a causa ou ocasião de algo. Por exemplo, a pessoa foi e comprou um carro zero. A causa dela ter comprado o carro trouxe o que naquele momento? Alegria. Agora aconteceu, a pessoa pegou e está dirigindo e furou o pneu no meio da estrada, vai trazer o que para ela? Tristeza. Entende que a alegria tem a ver com a questão ali a ocasião, do momento, tem a ver com isso. É por isso que, presta atenção, isso aqui é forte, esse ponto que nós vamos tratar aqui. É por isso que a causa da nossa alegria não pode ser objetos, não pode ser conquistas, e não pode ser por ocasiões de ter ou não ter. Não pode. Olha o que Jesus ensinou em Lucas 10, 20. Ele falou assim, os discípulos receberam ali a autoridade e poder para expulsarem demônios. E eles voltaram cheios de alegria, porque aquela ocasião, aquele momento, a causa de eles estarem tendo autoridade e poder para expulsar demônio, estava trazendo o quê? Alegria. Só que preste atenção, um dia, Mateus capítulo 17, eles foram tentar expulsar demônio daquele jovem lunático, e eles não conseguiram expulsar. Aí veja, quando eles expulsaram, eles ficaram alegres. Quando eles não conseguiram expulsar, que jeito que eles ficaram? Triste. Agora você entende porque a alegria não pode? A alegria não pode, presta atenção, eu quero que você entenda isso aqui. Se você entender isso aqui, você vai viver melhor. Você vai passar a viver melhor aqui na terra até a volta de Cristo. Então, a causa da nossa alegria não pode ser por objetos, ou seja, você tem algo, você conquistou algo, você adquiriu algo. A tua alegria não pode se consistir nisso, tá certo? Porque agora Jesus pega e fala para eles, então vocês estão alegres porque expulsaram o demônio, mas eu digo uma coisa, não se alegre por isso,
Não se consista a tua alegria por isso, mas se alegre por quê? Porque o teu nome está escrito nos céus. Você tem o nome escrito no livro da vida. Por quê? Coisas, situações vêm e vão. Coisas passam. Por exemplo, se Deus quiser me usar num dia e no outro dia Ele quiser me provar e não me usar, então se a minha alegria se consistir nisso, eu estou lascado. Então a minha alegria não pode se consistir nisso. A minha alegria tem que se consistir no quê? Na alegria da salvação. Eu sou salvo. E a salvação está numa pessoa. A salvação está em Jesus. É por isso que eu digo, a felicidade e a alegria está vinculada a Cristo. Agora perceba. Olha só, Davi disse assim, no Salmo 51:12. Olha o que ele disse. Torna a dar-me o quê? A alegria da salvação. Preste atenção. Ele tinha um reino, ele tinha uma coroa, ele tinha família, ele tinha muita coisa, sim ou não? Mas o que ele falou? Não tira. Então ele falou, no caso, porque ele perdeu a alegria da salvação no pecado. Aí ele pegou e falou o quê? Porque a alegria de Davi se consistia no próprio Deus, não estava em coisas. Quando ele peca, ele perde a alegria da salvação. Aí bateu o desespero. Aí ele falou o quê? Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. O que Davi está querendo dizer? Não adianta eu ter reino, não adianta eu ter família, não adianta eu ter dinheiro, não adianta ter posição se eu não ter a alegria da salvação. Porque todas essas coisas passam, mas a tua presença permanece. Meu Deus do céu. Presta atenção, eu já disse que a alegria tem a ver com satisfação. Então a nossa alegria está em ser satisfeito em Deus. Só Deus pode nos satisfazer. Levanta a mão direita, tem que ficar gravado isso no teu coração. Diga, só Deus pode me satisfazer. Alabachara bacala barassuia. Só Deus pode nos satisfazer. Existem pessoas, escute, existem pessoas que buscam a felicidade e a alegria, eles buscam objetos. Ele fala, se eu tivesse isso, eu seria feliz, eu teria alegria. Não tem. Tem pessoa que busca felicidade e alegria no relacionamento. Salomão tinha 1000 mulheres e falou, é tudo vaidade. Salomão era o homem, um dos homens mais ricos da terra. E o que ele falou? É vaidade, não achou contentamento nisso. Ele era rei é o que é a maior posição em Israel. Então ele tinha posição, mas ele falou, tudo isso é nulo, tudo isso é vazio. Só Deus pode satisfazer o homem. Tem gente que não entendeu. A pessoa fala, a pessoa solteira diz assim, se eu fosse casado, eu seria feliz e teria alegria. Para de conversa furada. Se eu tivesse a realização desse emprego, dessa profissão, eu seria. Para de graça. A felicidade e a alegria está vinculada em Cristo. Vamos lá. Olha, agora vocês pegaram aí, presta atenção. Então agora escute isso aqui. Olha essa perspectiva aqui, que você vai ver agora, esse texto. Muitos não compreendem esse texto. Lá em Neemias capítulo 8, 10 diz o que? A parte B. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha lá, a alegria do Senhor é a nossa força. E agora vem a pergunta, qual é a alegria do Senhor? Se a alegria do Senhor é o que me deixa forte, se a alegria do Senhor é o que me mantém de pé, então qual é a alegria do Senhor? Lucas 15, 7. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então qual é a alegria do Senhor? É numa pessoa salva. Xarabacala barassúpria. Então a salvação, a satisfação nele, oh meu Deus. Então essa é a nossa força, é ser satisfeito em Deus. Então Deus tem que ser a nossa satisfação. Aí é onde, agora entende por que existem casamentos que não dão certo? Porque as pessoas buscam no homem aquilo que o homem não pode fazer.
Aí ele fala, não, ó, eu vou me unir com essa pessoa, que essa pessoa vai me fazer feliz. Vai quebrar a cara. Essa pessoa nunca vai conseguir te fazer feliz. A pessoa que me faz feliz, quem que é? É Cristo. Agora uma pessoa que é feliz em Cristo, ele vai ter condição de ser instrumento na vida de outro. A gente luta ensinando isso. Tem muita gente e aí fica nesse vazio, porque nunca vai conseguir se preencher enquanto não se achar em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo falou, até que eu seja achado nele. Paulo falou, eu tenho que ser encontrado em Cristo, porque enquanto eu não me achar nele, eu estou perdido, eu estou fracassado. O ser humano só vai ser feliz, terá alegria, terá contentamento, se ele estiver em Cristo. Pega isso aqui, não esqueça mais. Agora veja só, esta é a causa, porque Paulo, mesmo em situação desfavorável, esbanja alegria, porque eu disse, quem coloca alegria em uma causa, ou seja, terrena, passageira, o dia que ele tem aquilo, ele é alegre, o dia que ele não tem, ele está triste. Agora quem tem a alegria da salvação, aleluia, tem como perder a alegria? Não, porque não tem como perder a salvação. Ninguém me afastará do amor de Deus em Cristo. Levante a mão direita, eu vou lhe dar 15 segundos para você abrir a boca e glorificar. Só quem é feliz e quem tem a alegria da salvação. Alegria é a salvação, aleluia. A salvação do Senhor, a vida em Cristo, está a nossa felicidade, a nossa alegria. Aí Paulo está, escute isso aqui, se tu não deres glória, está mal. Paulo está dentro de uma cadeia, de um cárcere, e ele escreve a carta do quê? A carta da alegria. Aí no capítulo 4, no versículo 4, pastor Brito, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Aí no capítulo 4, versículo 11, olha só o que Paulo disse, presta atenção, ele está dizendo, sabe por que eu estou feliz? Porque a minha alegria não está em coisa passageira, eu sou feliz e tenho alegria, porque eu tenho a alegria da salvação. Aí ele vai dizer para os filipenses, olha o que ele vai dizer, presta atenção, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Por que ele se contenta com o que tem? Porque Deus é a satisfação dele. Enquanto Deus não se te satisfazer, nada vai satisfazer você. Você vai ser um saco sem fundo, que vai ter, vai conquistar, vai chegar, vai alcançar, e você vai falar, estou vazio, por quê? O homem só tem contentamento, só é satisfeito em Cristo. Aí ele falou, não importa a situação que eu esteja, olha lá, aprendi a contentar-me, porque a minha satisfação, a minha alegria está em Deus. Versículo 12, isso é forte esse texto, que Deus nos ajude, viu? A estar nesse padrão aqui, ó. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Olha o que ele diz, por quê? Versículo 13, por que ele diz que ele consegue? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que ele está dizendo? A alegria do Senhor é a minha força, porque a salvação em Deus me faz ser um crente forte. Agora entende por que existe uma geração de pessoas anêmicas, raquíticas na fé? Porque não tem alegria da salvação. Aí qualquer dor na unha, vou parar de ir para a igreja. Não tem alegria da salvação. Só busca a Deus por causa de coisas. O contentamento dele, ele fez Deus de um trampolim para ele realizar o seu ego. Aí ele fala, se eu vim aqui buscar Deus, Deus vai fazer isso aqui na minha vida. Só que ele não tem Deus como o seu contentamento, a sua satisfação. Deus é pleno. E é por isso que quem se alimenta do pão da vida, aleluia, a pessoa se sente satisfeita. É lindo isso aqui, viu, gente? Que Deus nos ajude, eu digo, Deus nos ajude, eu me incluo nisso, Deus nos ajude. Vamos lá, eu estou falando a paz proclamada na encarnação ainda, hein? Vamos lá, que estou falando que tem bastante conteúdo.
versículo do 12 ao 14, olha só. E isto vos será por sinal, achareis o menino, oh meu Deus, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Por que ele nasceu numa manjedoura? Porque ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus, ele ia nascer na onde? Manjedoura é onde se coloca o quê, irmão? Os animais. Já estava apontando, ó, esse aqui é o cordeiro. Agora presta atenção, o versículo de número 12 vai dizer o quê? Isso será o sinal, vai achar o menino envolto em um pano. Sabe o que isso significa para nós? Jesus trocou a sua glória por nossos trapos de imundícia. Sabe por que ele está envolto nesse pano? Porque ele se despiu da aureolada e pomposa glória dele, como dizem Filipenses 2, 6 e 7 em diante, e vai dizer que ele se esvaziou. Para quê? Para pegar o nosso trapo de imundícia, que está lá escrito em Isaías 64, 6. E as suas justiças, as vossas justiças são como trapos. Então Cristo pegou nossos trapos e se envolveu nesses trapos, pegou todas as nossas mazelas, para quê? Para nos envolver com a sua glória. Aí Cristo pega isso aqui, aleluia. Jesus trocou a sua glória pelos nossos trapos, para poder nos vestir de vestes de salvação. Está escrito em Isaías 61, 10, vai lá. E ele te vestirá de vestes de salvação e um manto de justiça. O que é manto, irmão? É como um cobertor. Então o crente está vestido com esse manto. O manto da justiça de Cristo. Olha, eu senti forte aqui, hein? O manto da justiça de Cristo. Esse é o verdadeiro manto, o manto da justiça. Meu Deus. Agora o versículo 13 vai dizer, ó, versículo 13, vamos lá. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, ó, uma multidão, louvando a Deus e dizendo, olha o que eles diziam, eita, glória a Deus nas alturas. Até os anjos da glória, e tem crente que amarra aí, ó, sai fora, hein? Glória a Deus nas alturas. E o que? Paz na terra e boa vontade para com os homens. O que isso significa? Quando as pessoas vivem para a glória de Deus, a paz é estabelecida e a boa vontade do Senhor se manifesta na vida dos homens, tá certo? E os homens passam a fazer a vontade de Deus. Então, quando Deus é glorificado, a paz é estabelecida. Então, quando eu glorifico a Deus no meu viver, na minha família, Deus, Ele manifesta a paz. Amém. Agora vamos lá, a paz já vimos a paz proclamada no nascimento, na encarnação. Agora vamos para a paz proclamada no seu ministério terreno. Lucas capítulo 7, versículo 20 a 22. O que é ministério? Ministério é serviço, tá? É ministrar. E Jesus operou muitas maravilhas aqui na terra, curando, libertando e assim por diante. Olha só, João Batista estava preso. Preso por quê? Ele pregou uma mensagem lá que desagradou o rei, pregou contra adultério. Quando ele pregou contra adultério, o rei Herodes falou, Aí prendeu ele. Não é fácil pregar contra essas coisas não, o negócio fica atacado. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, olha, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha o que João Batista está dizendo. João Batista falou, és tu que haveria de vir de fato? Ou esperamos outro? Ou seja, o Senhor não é o Messias. João Batista também, por quê? Aqui tem muita coisa envolvida, mas eu vou falar bem rápido aqui, tá? Porque você viu que no capítulo 3, tanto de Lucas como de Mateus, o João Batista falou assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... E aqui Jesus ainda não tinha batizado com o Espírito Santo. Sabe o que João Batista está falando? Eu não creio num Cristo que não batiza com fogo. Mas só que João Batista estava totalmente errado. Por quê? Porque enquanto Jesus não resolvesse o problema do pecado na cruz, não tem como derramar o Espírito. Ele não estava batizando com o Espírito Santo porque ele ainda não tinha sido glorificado. E João Batista estava fora da fiação aqui, ele errou, tá? Ele errou. Mas olha só como que Jesus respondeu ele, isso aqui é violento, versículo 21.
e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, expulsou muitos espíritos, né, demônios, e deu vista a muitos cegos. Irmão, a resposta foi o quê? Imediata. Agora, o que me chama a atenção aqui, que eu quero dizer, por que Jesus curou na mesma hora ali e curou aquelas pessoas? Porque está escrito que o Messias, prometido no Antigo Testamento, Isaías tanto 35, 5 e 6, e Isaías 61, 1, vai dizer que Jesus, ele daria vista aos cegos, ele pregaria a paz, ele restauraria os contritos de coração, ele abriria os olhos do cego, ele faria os coxos andarem. Então, por que Cristo operou todas essas maravilhas e libertou aquelas pessoas? Para justamente dizer para ele: eu sou o Messias, eu sou o verdadeiro Messias, ou seja, o que está escrito a respeito de mim, está se cumprindo aqui, ó. Eu sou o Messias. Então preste atenção nisso aqui. Jesus mostrou que ele era, presta atenção, quem ele era na onde? Na palavra. Porque quando ele cura, ele estava mostrando o quê? O que demonstra que uma pessoa é verdadeira é quando ele está na palavra. Se não está na palavra, não é verdade. Tudo que não está na palavra não é a verdade. A verdade absoluta é a palavra. Ainda, escute isso. Então, o verdadeiro ungido é visto na palavra. Se sair do que está escrito na palavra, não é verdadeiro. Pegou aí? Eu percebi que vocês não pegaram a dimensão do que vocês ouviram. Então, o que demonstra que o Cristo é o verdadeiro é o que está na palavra. Saiu fora da palavra é outro evangelho. Está fora. Então é por isso que a gente tem que ficar na fidelidade das Escrituras. Porque o que comprova o que é verdadeiro é o que está na palavra. Porque às vezes estão mostrando um outro Cristo. Aí Jesus fala: eu não sou esse aí não. Porque o Cristo verdadeiro é revelado aqui, ó. Ainda no versículo de número 22, veja só agora, aqui tem umas aplicação terrível, hein? Eu vou ler todo o texto, depois eu vou aplicar, esmiuçar esse versículo aí, ó. Respondendo então, Jesus disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Primeiro, presta atenção, primeiro aí, Jesus disse: ide, olha lá, hein? Ide anunciar o que tem visto e o que tem ouvido. Essa é a nossa responsabilidade, anunciar o que Jesus faz, o que ele tem falado. Olha que Jesus falou: vai lá e fala para ele só o que você viu e só o que você ouviu. Então tem gente que está colocando a mais. Não, filho, só fala do que você tem visto e do que você tem ouvido. Não acrescenta nada não, filho. Não precisa, Jesus não precisa que acrescenta nada. Só fala o que está escrito e está bom. Muitos têm errado nisso aí, estão falando a mais, né? Agora veja, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhe o evangelho da paz. Você sabe que o evangelho, já diz, é trazer a boa nova. Qual que é a boa nova? É o Salvador. Hoje o evangelho é o próprio Cristo, é a vida e obra de Jesus que nos traz salvação. Ele é o evangelho, tá? Agora perceba isso aqui comigo, vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, meu Deus, o cego, Jesus, ele curou os cegos, porque a pregação do evangelho é acompanhada por sinais e poder, não tem como isso não acontecer, tá bom? Os cegos vêm, Jesus, ele curou pelo menos, aqui eu vou falar, 3, pelo menos, tá? Foi muito mais, mas estou dizendo, pelo menos 3 cegos que a Bíblia registram. Primeiro, Jesus curou um cego de nascença, isso está lá em João 9, por que cego de nascença? Porque ele já nasceu com um problema, ou seja, todos pecaram e precisam da graça de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, então todos eram cegos espiritualmente, precisam ter os olhos abertos. O segundo cego que Jesus abriu os olhos foi o cego Bartimeu, que está escrito em Marcos 10, 46 em diante. O que acontece? O cego Bartimeu é o tipo do desviado. Por que é o tipo de desviado? Porque ele estava à beira do caminho, mas sabia quem era Jesus. E aí, por que eu sei que ele sabia que era Jesus? Porque ele dizia: Jesus, filho de... Então é o desviado que está à beira do caminho. Mas depois que Jesus abriu os olhos dele de novo, ele andou saiu da beira, agora está no caminho.
Você sabe que beira do caminho só dá entulho, né, irmão? Agora, terceiro tipo de cego. Esse aqui, se tu não falar nada, é o cego de Betsaida, que está lá em Marcos 8, do 22 ao 26. Sabe o que acontece? Lá em Betsaida tinha um homem cego, e a Bíblia diz que trouxeram aquele cego diante de Jesus, e Jesus, tomando ele consigo, olha só, levou para fora da aldeia onde ele estava. Então, esse terceiro tipo de cego aqui representa o quê? É aquele crente, aquela pessoa que se amoldou ao mundo, as más companhias cegaram ele. Por que eu sei que esse homem não era cego, ele se tornou cego? Porque Jesus, quando estendeu a mão a primeira vez, ele viu os homens como árvores. Se eu sei identificar o que é árvore, significa que um dia eu já enxerguei. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Você sabia que uma má companhia tem um poder de moldar o nosso caráter? Então, cuidado com quem você tem andado. Esse ditado não é bíblico, é um adágio popular. Me diga com quem tu andas. Ou seja, se tu uma curva de rio, só vai arrumar esse tipo de gente para andar do teu lado. Quem é que gosta do fofoqueiro? O fofoqueiro. É ou não é? Quem é que gosta do mundano? O mundano. A pessoa vai atraindo aquilo que ela é. Agora você viu, falei que aperta, né? Agora veja só, o que Jesus fez? Jesus tirou ele fora da aldeia, está lá em Marcos 8, 22, ó. Jesus tirou ele fora da aldeia, tirou ele daquele ambiente da roda dos escarnecedores. Jesus tira ele do meio daquele ambiente, e aí sabe o que Jesus faz? Jesus coloca a mão nele e ora, e Jesus falou, está enxergando alguma coisa? O que ele falou? Eu enxergo os homens como? Até ele sabia que Deus nos vê como árvore. Por quê? Porque a árvore tem que dar fruto. Olha Jesus abrindo os olhos aí, ó. Tem que dar fruto, não tem outro caminho. Tem que dar fruto. Deus nos vê como árvore. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Tá aí, Jesus nos vê assim, tá bom? Essa é a visão que Deus tem de nós, como árvores. Árvores que andam, conforme a visão desse moço aqui, desse homem. Agora vamos lá, segundo, os coxos andam. Eita, tem pelo menos aqui, eu vou falar só dois, tá bom. Tem pelo menos dois tipos de coxo. Tem o coxo nos pensamentos. 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis o que? Entre dois pensamentos. Escute isso aqui. Pensamento fala de ocupação, e ocupação fala de propósito. Porque está escrito em Filipenses 4:8, ó, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. A palavra ali pensai significa ocupar a mente. Então, a ocupação, presta atenção, a ocupação fala de propósito, tá certo? Então, toda ocupação fala de propósito. Então, vamos lá, pensamento fala de ocupação, e ocupação fala de propósito. Então, a minha ocupação revela o meu propósito. Vou falar de novo. A minha ocupação revela o meu. Quer saber qual é o propósito da pessoa? Vê o que ela mais está ocupada. Naquilo que você mais se ocupa, é o teu propósito. Agora tem pessoa que se ocupa mais com programa de televisão, Netflix e não sei o que da Flix e não sei do que. Veja, a ocupação dele é essa. Ele vive pensando só. Então veja aí, querida. Por isso que eu falo, a gente tem que rever algumas coisinhas aí, viu? A pessoa às vezes fica o dia inteiro numa coisa, não consegue dedicar 1 hora de leitura na palavra, e que dirá 1 hora de oração. Você sabe que o propósito, qual que é o propósito final? Sempre vai ser esse, a glória de Deus. Então, quando eu me ocupo, a minha maior ocupação é em Deus. Esse vai ser o meu propósito. Meu propósito vai ser agradar a Deus, glorificar ao Senhor. Agora tem, vamos lá, o segundo tipo de coxo, tem o coxo no viver. Atos capítulo 3, o versículo 2, lembra do coxo na porta do templo? A Bíblia diz que todos os dias colocavam ele ali na porta para o quê? Pedir. Olha lá,
Todos os dias colocavam na porta do templo para ele o quê? Pedir. Agora presta atenção, ele só ia lá para o quê? Para pedir. E agora eu vejo, me mostra em algum momento esse homem dando alguma coisa. Ele só ia para pedir. Sabe o que esse homem virou? Um mar morto. Tudo que caía nele morria, ele não dividia com ninguém. Então esse é o coxo hoje espiritual que precisa que o evangelho alcance ele. A boa nova do evangelho precisa alcançar esse coxo. Sabe por quê? Pega isso aqui. Aquele coxo virou, olha lá, virou um morto na porta, um mar morto. Por que mar morto eu digo? Porque o mar morto só recebe. Ele é morto por isso, porque ele recebe e não dá nada. Agora o mar da Galileia, por que ele é cheio de peixe? Porque do mesmo jeito que ele recebe, ele dá. Ora essa. Agora por isso que tem crente que não há vida nele, porque ele só gosta de receber. Me dá, me dá. É Provérbios, é a sanguessuga. Ela tem 2 filhas. Qual que é o nome? Dá. Esse é o nome da sanguessuga. Aí tem crente aqui, vem aqui, recebe palavra profética, recebe bênção, recebe vitória. Irmãos, aí só vem aqui, só recebe. Você nunca vê ele dando nada. Você nunca vê ele manifestando, compartilhando nada com ninguém. Olha isso aqui. Agora quero ver agora se manifestar, hein? Mas no dia que Jesus curou ele, Pedro falou: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A primeira coisa que aquele homem fez quando ele foi curado, sabe o que ele fez? Ofereceu. Por quê? Ele saltou, entrou no templo e louvou a Deus, ofereceu. Então aquele que recebe o evangelho de Deus, ele passa a oferecer, irmão. Ele passa a entregar. Vamos lá, o evangelho também alcança os leprosos são purificados. Também vou falar de 2 tipos de leprosos. Primeiro, o que tem lepra pelo lado de fora. Este é o tipo da pessoa que tem problemas externos. O que é essa lepra? Aqui fala da pessoa que tem problemas externos, problema de saúde, problema no casamento, problema na família, etc. Mas não perdeu a sensibilidade espiritual. Por exemplo, Mateus 8, do 1 ao 3. O homem, ele tinha um problema externo. Aquela lepra tirava ele do convívio da família. Se ele tivesse mulher, não podia se relacionar com a mulher. Então isso fala do problema conjugal. Ele não podia se relacionar com o pessoal de trabalho, porque ele, entende? Porque ele tinha o problema da lepra. Então essa lepra aqui, esse é o primeiro tipo, é a lepra externa. Só que ele não perdeu a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque ele adorou. Então tem gente que está assim, tem um problema externo, tem uma lepra externa, está com aquele probleminha no casamento, está difícil de acertar ali, né, filho? Mas Deus vai dar vitória nessa casa aí. É uma leprinha do lado de fora, mas ele está aqui perseverando, está aqui lutando, está aqui buscando. Não perder a sensibilidade espiritual. Esse é o segredo, não perca a sensibilidade espiritual. Porque enquanto tu está adorando aqui, Deus vai resolver o problema externo. Agora o segundo tipo de lepra é a lepra que está dentro. Essa aí esse é o problema. Qual que é a lepra do lado de dentro? Eu estou falando de Uzias, segundo Crônicas 26, do 16 ao 19. A Bíblia diz que ele tinha uma lepra no coração que estava escondida. E como que eu sei que estava escondida? Porque o texto diz que o coração dele se exaltou. Sabe o que é exaltar ali? É coração gordo. É coração soberbo. O que é um coração gordo? Está cheio de gordura. Vai dar um infarto espiritual, pastor. O coração gordo, ele não tem sensibilidade. Aí veja só, Uzias, presta atenção, ele era rei de Israel. E ele pegou e falou assim, ele quis dar uma de sacerdote, ele pegou incenso e foi oferecer incenso no templo, mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Aí um dos sacerdotes pegou e falou assim, não te compete fazer isso. Ele peitou o sacerdote, falou, sai fora, rapaz, aqui quem manda sou eu, quem manda sou eu. Entrou. Agora escuta isso aqui eu não vou entregar não, só vou deixar você com água na boca dessa aqui. A Bíblia diz assim, que a lepra, porque essa mensagem está desenrolando para um outro mistério. Olha só, ele entrou, a lepra pegou, na onde nele? Na testa. Sabe aonde tinha uma plaquinha de santidade ao Senhor sacerdote? Não, onde que era a placa? Agora eu vou te deixar curioso, não vou te entregar, eu fiz de propósito mesmo. Não vou falar por quê, não vou te deixar assim mesmo. Porque esse aí é outro mistério.
Mas vamos lá, só para você entender. A lepra se manifestou na testa, onde tinha a plaquinha do sacerdote, que ele tinha uma mitra e tinha uma plaquinha, santidade ao Senhor. Aí Deus foi, naquele lugar ali, Deus colocou uma lepra nele. Como que Deus dizendo para ele, aí não tem santidade nenhuma. Porque o coração, presta atenção, um coração soberbo está exposto para todos. Por que Deus colocou a lepra na testa? Tem como esconder, irmão? Deus está querendo dizer o quê? Está aí, a lepra do coração está exposto diante de todos. Porque você pode ver uma pessoa soberba, você conhece de longe. Quer ver uma ovelha soberba? Corrige ela, ela te dá cabeçada. Porque na verdade não é ovelha, é bode. Você exorta, aí ela sai de canto, ela sai nos cantos e fala assim, mas podia pregar uma palavra dura dessa aí? Olha os bodes aí, Agora a ovelha, sabe que a ovelha, como que ela faz? Verdade, precisava ouvir isso aí mesmo, precisava... Aleluia. Olha o evangelho aí, tratando do coração, é o evangelho. Os surdos, vamos lá, os surdos ouvem. Aqui eu vou falar só um surdo no caso, Marcos 7,33, fala que tinha um surdo e Jesus colocou os 2 dedos, olha isso aqui, Jesus colocou os 2 dedos nele, você lembra disso aqui? Por quê? Jesus é o quê? A própria palavra, não é? Jesus colocou os 2 dedos no ouvido dele, por quê? A palavra completa cura. Por que a palavra completa? Antigo e Novo Testamento. Segunda aplicação, você lembra disso? Eu já falei isso aqui muito tempo atrás. Qual que é a segunda aplicação? Quando Jesus vai colocar o dedo nos ouvidos dele, irmão, Jesus estava pregando em linguagem dos surdos, pregando em Libra. Jesus estava pregando em Libra, por quê? Porque se Jesus falasse, ele não ia entender. Aí Jesus desceu no nível dele. Deus é tão misericordioso, que nós não entendemos, mas sabe que Deus fala? Deus é tão misericordioso que Deus fala, eu vou descer no teu nível. Foi por isso que Cristo tomou a forma humana, desceu no nosso nível. Pelo amor de Deus. Agora escute isso aqui. A surdez também é um problema espiritual. Está em Marcos 4, do 9 a 11. Sabe o que Jesus falou? Aqueles que têm ouvidos para ouvir. Por que ele disse que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça? Por quê? Ouvidos para ouvir. Porque tem pessoa que tem ouvido, mas não é para ouvir. É só um enfeite aqui, Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouça. Porque tem pessoa que tem ouvido, mas não é para ouvir. É só um enfeitinho bonitinho. E isso ele falava do seu povo, os judeus da época. Porque ele contava a parábola do semeador, aí o próprio texto vai dizer, porque eles não estavam entendendo. Aí Jesus falou, esses que estão de fora do reino, eles não entendem. Então, para quem está do lado de fora, nunca vai entender. Então, só tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo quem está do lado de dentro. Os de fora não entendem. Os mortos ressuscitam, vamos lá. Os mortos ressuscitam, coisa linda, hein? Eu vou falar sobre 3 situações de ressurreição, isso aqui é sério, gente. Existe, primeiro, o morto como a filha de Jairo. Como que é o morto, a filha de Jairo? Não consegue sair de onde está. Lá, Lucas vai registrar isso, capítulo 8, versículo 54, presta atenção. O que é um morto? Uma pessoa que morreu, Jesus estava ali vivo e a filha de Jairo estava morta. Então, há um abismo que separa. Ela está no mundo dos mortos e Jesus está no mundo dos... De tal maneira que ela não consegue sair de onde ela está. Só que em Lucas 8, 54, diz, ele estendendo a mão, pegou ela pela mão. Então, o que é o morto? A pessoa está num estado tão terrível que ela não consegue sair por si só da onde entrou. Mas a mão de Jesus estende para trazer. Segundo tipo de morto é o que Jesus ressuscitou como filho da viúva de Naim. Presta atenção, o texto vai dizer, olha isso aqui, hein? Que aquele moço, ele era levado contra a vontade dele. Se alguém chegasse para ele e perguntasse, você quer que te leve para ser enterrado? Alguém quer ser enterrado? Então ele estava sendo levado contra a vontade dele. Por que ele estava sendo levado contra a vontade dele? Ou seja, o morto espiritual é carregado para onde não quer ir, porque é escravizado pelo pecado. Jesus tocou no esquife. O esquife fala do quê? Aonde ele estava preso.
Então Jesus tocou na prisão onde ele estava, no esquife. E quando Jesus tocou no esquife, o que diz a Bíblia? E pararam os que levaram. Ou seja, aquelas pessoas que estavam levando ele, parou, porque Jesus libertou ele da prisão e falou: agora ninguém te leva para onde você não quer ir. É por isso que o crente que é liberto do pecado, não vai onde o pecado quer que ele vai, ele está livre. Pega isso aqui, terceiro. Eu falei que eu tinha bastante conteúdo, olha só. Terceiro morto que Jesus ressuscitou, Lázaro. Você sabe que em João 11, 39 e 44, vai dar dois detalhes importantes. Primeiro detalhe, Jesus chegou em Betânia e falou: onde está ele? E mostraram, e Jesus falou: retire a pedra. O que as irmãs Marta e Maria falaram? Ele já cheira mal. E ele cheira mal, e detalhe, no versículo 44 vai dizer, quando Jesus chamou ele estava todo enrolado, presta atenção. Tinha um pano envolto, um lençol no rosto dele, e ele estava todo enrolado. Então qual que é o mistério dessa passagem aqui? Sabe qual que é? Para que servia o lençol e as faixas? Para embalsamar, para ocultar o cheiro podre. Então preste atenção nisso aqui. Isto é, cada vez que a pessoa tenta ocultar o mau cheiro do pecado, ela se enrola mais. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Aleluia. Por que ela estava tentando enrolar ele? Porque estava fedendo muito. Aí quanto mais o cheiro aparecia, ela se enrolava. Ou seja, quanto mais a pessoa tentar esconder o pecado, vai se enrolar mais ainda. Mas quando Jesus bradou: Lázaro, venha para fora, o que Jesus fez? Desata-o e deixa ele ir. Labaca, labachai. Vamos lá. E aos pobres anuncia o evangelho. O ser humano é pobre, por si próprio ele é pobre. Todo ser humano é pobre, tá? Porque é destituído de riqueza espiritual, mas Cristo nos enriqueceu. Está escrito em 2 Coríntios 8:9, e não sabeis a graça do Senhor Jesus, que sendo ele rico, por amor a nós se fez pobre, para que através da sua pobreza na cruz, se entregando por nós, padecendo por nós, ele nos enriquecesseis. A palavra enriquecer significa ter em abundância, ser ricamente suprido. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos 5:20, que Paulo disse: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Vou repetir: aonde o pecado abundou, encheu, agora superabundou a graça. Então o pecado enche, a graça transborda. Com isso eu quero dizer o quê? Isto é, a graça de Deus é maior que o pecado. A riqueza de Deus é capaz de suprir toda a miséria humana. Shavai serece akanda. Todo ser humano é pobre, paupérrimo espiritualmente falando, mas Deus é tão rico que pode suprir toda a pobreza humana. Que Deus é esse, hein, gente? Esse é o nosso Deus, glória a Deus. Ele é o teu Deus também? Vamos adiante, vamos lá. Aí, chegamos para a parte final. A paz proclamada agora após a ressurreição. Você sabe que Jesus também proclamou a sua paz, agora a paz após a ressurreição. Está escrito em João 20, o 15 e 20 em diante, tá certo? Os versículos. Jesus fala para Maria, a Maria Madalena: por que choras? É uma pergunta. Por que Jesus está falando para ela, por que choras? Porque se Cristo ressuscitou, não há motivo para chorar. Pegue isso. Quando Jesus, ele chega, passou esse episódio que ele se revela para Maria, Maria sai avisando, ele chega diante dos discípulos que estavam com medo e trancado, as portas fechadas. Qual foi a primeira palavra que Jesus falou? Paz seja convosco. Por que ele falou paz seja convosco? Porque a reconciliação foi feita. Jesus pagou o preço do pecado, já não tem mais ira, né? Agora o Pai, aqueles que recebem a Cristo, agora estão em paz com Deus. Agora veja isso aqui comigo em Apocalipse 5:5. João estava chorando, está o texto, ó. João chora porque ele falou: não tem nem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que é digno de desatar o livro, ou de abrir o livro e desatar os seus selos. Aí olha só, chegou um anjo forte, um ancião, e bradou, e disse-me um dos anciões a João: não chores. Por que eu não posso chorar mais? Por que eu não devo, na verdade, chorar mais? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando a palavra diz aqui, eis, significa veja, olha,
Por que eu tenho que estar atento, estar com o meu olhar fito no leão? Porque leão fala de reino. O meu olhar tem que estar sobre o Jesus que vive e reina para todo sempre. Aí no versículo 6 ele fala: eu vi como que um cordeiro, como se tivesse sido morto. Ou seja, a fase do cordeiro já passou, agora é a fase do leão. Ele reina! Ele reina. Então a nossa atenção tem que estar voltada para o rei vitorioso. O nosso Jesus venceu a morte, o diabo, Satanás e toda a companhia aí, tá certo? Agora, a paz também é proclamada pela igreja. Vamos ler isso aqui, Isaías 52:7. A paz é proclamada pela igreja, porque a igreja é capacitada pelo Espírito Santo para reproduzir a vida e obra de Jesus. Veja só, quão suave ou formosos, melhor traduzido, são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, o evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia bem e que faz ouvir a salvação, que diz de Sião: o teu Deus reina. Então o que é isso? Por que a salvação aqui no caso deve ser proclamada sobre o monte? Porque isso é uma referência tanto espiritual como ao alcance da mensagem. Por que uma referência espiritual? Quando a arca de Noé passou o dilúvio, ela parou na onde? No monte. Noé começou uma nova vida da onde? No monte. A nova vida foi estabelecida no monte, porque a nova vida é estabelecida em Cristo Jesus. Quando a pessoa desce as águas do batismo, ela sobe para o monte. A nova vida, tá certo? Pedro fala sobre isso na sua epístola, que aquelas águas, a arca falava do batismo, tá certo? Então a nova vida nos coloca numa posição superior, é uma referência espiritual. E também fala do alcance da mensagem. Mateus 10:27, a parte B, vai falar: e pregai dos telhados. Por que pregai do telhado? Quanto mais alto eu tiver, mais vai ser o alcance da minha mensagem. Então Deus colocou a igreja numa posição alta para que, ou seja, é o que Jesus falou: não se acende uma luz e coloca debaixo da cama, se acende uma luz e coloca na parte mais alta. Então a luz do evangelho já está aí, aqui, já está irradiando em nós. Então quanto mais alto você tiver na presença, na intimidade com Deus, mais vidas serão alcançadas. E por que os nossos pés são formosos? Porque a caminhada evangelística é formosa, a salvação das almas é bela. Oh, que coisa linda! Só quem ama Jesus realmente sabe que é a salvação de uma alma. Agora vamos para a parte B do versículo, é rápido aqui, viu? A ênfase está na mensagem do evangelho. Meu Deus, hein? Vou ler todo o versículo. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, tanto gentios como judeus. Agora vamos ler isso aqui, Atos 2, do 37 ao 39. Pedro está pregando a mensagem do evangelho. Após ele ter sido batizado com o Espírito Santo, ele se levanta e fala: vocês negaram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês traíram Jesus, e pregou a palavra, pregou o evangelho ali para eles. E aí o texto diz assim: ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Compungiram-se, guarda essa palavra aí, se fosse você anotava ela, você que pode. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Depois que ele ouviu a mensagem, ele fala: o que faremos? Então escute isso aqui, a palavra aí, compungiram-se, significa perfurar completamente, ferir até o âmago. O que é o âmago? É o cerne. É o central do homem. O que é o central do homem? O solo interior, o seu coração. E significa traspassar o coração, atormentar a mente. Ou seja, quando eles ouviram a pregação do evangelho, o evangelho foi tão central que perfurou até no âmago. Ou seja, desestabilizou o ego. De tal maneira que, olha só, quando eles ouviram a pregação do evangelho, qual que é o sentimento que eles saíram daquele culto? O que eu tenho que fazer para mudar de vida? Hoje as pessoas ouvem o evangelho, não quer compungir mais. A mensagem do evangelho, ela agride o pecado. Eu vou falar de novo, hein? Se tu não deres glória, eu vou ficar desconfiado, hein? A mensagem do evangelho agride o pecador, agride. Eu estou falando agride no sentido do ego do homem, o pecado, tá certo? Presta atenção.
A mensagem do evangelho não alisa ego de ninguém, mas confronta o pecador, levando ele assim ao arrependimento. Hoje as pessoas ouvem a pregação do evangelho, entra por aqui, que nesse evangelho furado aí, né? Entra por aqui, sai por aqui. Agora, quando a verdadeira mensagem do evangelho é pregada, a pessoa, ela tem assim por dizer, como diz o significado da palavra compungir, é que ela é desestabilizada no seu homem carnal, e ela fica desesperada. Por quê? Porque ela está perdida. Quando Isaías viu a santidade de Deus, o que ele falou? Ai de mim que vou perecendo. Quando Jó contemplou a Deus, ele falou, o quê? Eu me abomino no pó e na cinza. Quando Pedro contemplou Cristo operando, ele falou, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Tem que compungir, se não compungir não nasce de novo. O evangelho perfura, ele vai até o âmago do homem, ele vai destronar o homem. O evangelho de Jesus vai lá no coração do homem e fala, eu te achei aí, seu arrogante, eu te achei aí, seu prepotente, eu te achei aí, sai daí do coração dele, porque esse lugar pertence a Cristo. Meu Deus. Então tem que compungir, tem que confrontar. Por isso que a pessoa, quando está no pecado, o evangelho de Jesus genuíno prega, a pessoa fica perturbada, porque ela está perdida. A qualquer momento ela pode ser lançada, entende? Então compunge, por quê? Só que esse compunge leva o quê? A ele fazer uma pergunta, o que eu vou fazer agora? Aí tem a resposta, 38. Primeiro, disse-lhe Pedro, qual que é a primeira coisa? Primeiro, arrependei-os. A primeira coisa a ser feita após ouvir o evangelho, arrependimento. A palavra arrependimento aqui no original é mudar o modo de vida. É o que Paulo falou em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora eu não penso como o mundo pensa, eu não vivo como o mundo vive, eu não ajo como o mundo age. Agora o meu padrão é Cristo. Eu me arrependi dos meus pecados e agora o meu modelo de vida é outro. Agora veja só, segunda coisa a ser feito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Presta atenção, a palavra batizado aí no original significa mergulhar, ou seja, a vida cristã não pode ser rasa. Ser batizado é dar um testemunho de uma vida profunda com Deus. Eu vou falar aqui de novo, aleluia. Ser batizado nas águas não é tomar um banho de água da piscina ou do rio, não. Ser batizado é dar testemunho de vida, de oração. Ser batizado é dar testemunho de vida transformada. É dentro de casa dar testemunho, é no trabalho dar testemunho, é na igreja dar testemunho, porque tem gente que parece que foi tomar um banhozinho de água. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra coisa, ali é outra coisa. O crente que mergulhou nas águas do Espírito é diferente. Ele está e é, aonde quer que esteja, ele é a mesma pessoa, está transformado, ele tem uma vida profunda com Jesus. Olha lá, agora para perdão dos para perdão dos pecados. A palavra perdão significa livramento da escravidão. O pecado nos escravizava, nós somos libertos da escravidão pelo preço de sangue. Este é o preço da nossa libertação. Jesus viu nós na mão de Satanás, acorrentado pelas correntes do pecado. Aí Jesus pegou e disse, eu pago o preço por essa alma, eu pago o preço por essa vida. O sangue no Calvário que foi vertido é o preço da nossa libertação. Diga, o preço da minha libertação é o sangue de Cristo. Diga forte, o preço da minha libertação é o sangue de Cristo. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Como é bom sentir a liberdade de Deus. Como é bom ser liberto pelo sangue. Xaracalabara súbria. Vamos lá, o que mais que agora faz? Essa é, olha lá. E disse-lhe, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa linda, hein? A palavra receber significa agarrar, apropriar-se. Olha aí, versículo 39.
Porque essa promessa diz respeito a vós. Ou seja, então a promessa do batismo com o Espírito Santo tem que ser apropriada. Tem que se apropriar dela. Tem que agarrar ela. Pega essa promessa na sua vida. Você que é batizado, se alegre e dê glória a Deus. Mas você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, agarra essa promessa e diz para Deus: Deus, agarrar isso aqui, ó. Meu Deus, olha, alguém não entendeu isso aí, eu vou falar de novo. Olha o que significa receber. Significa o quê? Agarrar. É aqui, ó. Aleluia. Aí você chega diante de Deus e fala: tu prometeste, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais. Então se apropria dessa promessa, creia nessa promessa, agarre hoje a promessa. Se tu crê, Deus faz a obra hoje aqui ainda, viu? Eita Deus amado, tem que se apropriar. Agora vamos lá, porque a promessa vos diz respeito. Olha lá, a vós, os judeus, aos vossos filhos, a próxima geração, e a todos os que estão, os gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor. Então diga: a promessa é para todo que crê. Aleluia, aleluia. A promessa é para quem está perto, os judeus. A promessa é para quem está longe, o gentil. A promessa é para o pequeno. A promessa é para o grande. A promessa é para o rico. A promessa é para o pobre. Meu Deus, a promessa é para todo. Não importa se ele mora no centro, se ele mora na parte final da cidade. A promessa é para quem crê. É para quem crê. Ah, meu Deus. Quer ver? Essa promessa é linda, né? Agora veja só, encerrando a mensagem. Eu encerro agora. Aleluia, estou sentindo graça aqui. Irmão, já tem uns dias. Se o Espírito achar liberdade, Ele quer batizar alguém aqui, hein? Jesus quer batizar alguém com o Espírito Santo aqui nessa noite. Presta atenção. Atos capítulo 10. Veja isso comigo, 34 em diante. Olha só, ao 36, depois do 44. Ao 46, ó. Pedro, ele chegou na casa de quem? De Cornélio. Cornélio era quem? Um gentil. Pedro era o quê? Um judeu. Pedro já foi ministrado pela paz. Ele está reconciliado com Deus. Já recebeu o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para quem estava perto. Então Pedro já estava vivendo a promessa. Aí Pedro recebeu uma revelação, porque ele viu saindo um vaso, como se fosse quatro pontas de um lençol, e vinha quadrúpedes, animais, répteis impuros. Por exemplo, um porco, que um judeu não pode comer. Pela a lei cerimonial, ele não pode comer. E aí o que acontece? Deus fala na mensagem para ele, no arrebatamento de sentido: mata e come. Aí ele falou: pera lá, eu nunca comi coisa impura, não vou comer não. 3 vezes Deus falou para ele relutando. Aí, ele sabe o que ele entendeu? Quando ele chegou na casa de Cornélio, ele entendeu: não tenha por impuro que Deus purificou. Ou seja, quem que era os impuros? Os gentios. Só que agora, através do sangue, eles foram o quê? Purificados. Agora veja só, Pedro chegou na casa de Cornélio, ele começa a pregar. Olha que lindo. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz. O que é acepção de pessoas? A palavra acepção de pessoas significa receber de acordo com a cara. Então, porque tem pessoas que falam: isso aqui eu gostei, isso aqui não. Deus não recebe de acordo com a cara. Deus não faz acepção com ninguém. 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer o teme, faz o que é justo. Olha 36, isso aqui é lindo. Para que, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, olha lá, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor Ele é o meu Senhor, mas é o teu Senhor também. Ele é o Senhor do americano, Ele é o Senhor do africano, Ele é o Senhor do asiático. Em qualquer nação, levantou a bandeira ensanguentada do Evangelho, acabou, a paz é anunciada. Agora veja só, resumindo o sermão, Pedro está pregando o quê? O Evangelho da paz. E quando Pedro está pregando o Evangelho da paz, o que aconteceu? Tchan, tchan. 10:44, estou encerrando.
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que... Palavra. 45, veja isso. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, olha lá, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre... Então, veja só, judeus cheios do Espírito, gentios cheios do Espírito. O que eu tenho aqui? Uma igreja cheia do Espírito. Levanta a mão direita para ler comigo esse versículo. Isso, e olhando aí para o versículo 46, olha lá. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, o que aconteceu? Leia forte, 3, 2, 1. Agora levante as duas mãos agora. Aonde é o Espírito, aí a liberdade. Se tu foste liberto do pecado, se o sangue de Jesus te purificou, você tem paz com Deus, então você pode adorar. Pastor, eu posso adorar? Pode adorar em espírito e em verdade, e tem mais, pode adorar em línguas estranhas. Você que é batizado com o Espírito Santo, está em paz com o seu irmão, está em paz com Deus, você pode aí agora começar a orar em línguas estranhas. Se você crê, o Espírito Santo vai te tomar aí em renovação. Se fosse você, estava dando glória. Se fosse você, olha aí, Jesus já começou a tomar crente aqui. Jesus já começou a tomar crente aqui. A presença do Espírito Santo está aqui no nosso meio, porque o Espírito trabalha na palavra. Aonde tem a pregação do Evangelho, o Espírito opera, o Espírito se manifesta, o Espírito renova, o Espírito restaura, o Espírito reveste, o Espírito capacita. Então, pelo amor de Deus, abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e exalte a Deus, exaltando o nome dele em línguas estranhas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então magnifique a Deus orando em línguas. Deixa eu te contar um segredo, Juninho. Sabe qual é o mistério para falar em outras línguas? É estar em paz com Deus, é estar em paz com o irmão. Sabe por que tem pessoa que não consegue adorar? Porque não recebeu a mensagem da paz. Mas quem tem paz com Deus, porque línguas estranhas fala do gozo espiritual. Então receba em nome de Jesus Cristo. Se apropria da promessa, se apropria da promessa. Isso, com a mão, as duas mãos levantadas. É só quem tiver na paz. Eu vou te falar aqui uma coisa. Começa a falar em outras línguas aí agora. É na liberdade. Se só quem está no coração humilde que fala em línguas agora. Se não tiver com humildade no coração, não desenrola esse mistério com Deus. E você que está buscando, Deus vai te tomar. Jesus prometeu. Essa promessa é para quem está perto. Essa promessa é para quem está longe. Essa promessa é para quem Deus chamar. Deus te chamou para essa grande obra. Eu ouço uns barulhos de língua estranha aqui, ó. Esse é o ambiente que Deus gosta de trabalhar. Eu falei desde o começo, o ambiente que Deus se manifesta em glória é o ambiente pastoral. Pastor Marcelo, existem pessoas que dizem assim, eles são de determinadas denominações. Ele diz assim: pastor Júlio, eu sou pentecostal desde 1910, sai fora. Eu sou pentecostal desde Gênesis 1, 2, e o Espírito se movia, o Espírito se movia, o Espírito se movia. Camande comanarasai. Ei, calabashai. Ei, caichai. Ei, calabashanda, calabaster, canarasaia. Fica de pé aí, fica de pé que eu preciso encerrar. Aleluia. Vem aqui os pastores comigo aqui, ó. Jesus quer batizar alguém com o Espírito Santo aqui, ó. Aleluia.
Aleluia. Fica de pé na fé aí, fica de pé na fé. Nós vamos eu quero que você levanta a mão, não cansa não, por favor, já estou encerrando. Isso aqui é coisa de Deus. Nós vamos levantar um clamor, você vai orar aí também, nós vamos orar aqui agora também. Jesus vai renovar pessoas aqui. O Evangelho de Jesus é poder para curar, salvar, libertar, curar e também para batizar com o Espírito Santo. As boas novas do Evangelho da paz traz também a nós o dom do Espírito Santo. Eu quero que você comece a orar aí agora, forte. É para orar forte. O que é orar forte? É orar com intensidade. Ore agora, isso. Coloque o pensamento aí, ó. Se ocupa em Deus aí agora. Não deixe o inimigo dividir o teu pensamento. Coloca o teu pensamento no Senhor aí. Deus vivo, Jesus que pregou a paz, Jesus que proclamou a paz, porque Tu és, Senhor, o ministro da paz. Nesta noite nós oramos agora, nós pedimos uma renovação. Os pastores estão aqui intercedendo, a igreja também está na concordância, e nós oramos para que haja renovação espiritual, haja renovo. Aquele que não sentia, passa a sentir agora. Aquele que se sentia fraco, receba força. Hey, China! Ele manda-se comanter que menecanda, ele bracalabacantaia, alabaxande calabaia. Deus, em nome de Jesus, a obra quem faz é o Senhor, e nós estamos aqui pedindo que essa manifestação da Tua glória venha sobre a vida do Teu povo, que o mistério não está no timbre da voz, não está no meu falar, o mistério está na Tua palavra, ó Deus. Batiza com o Espírito Santo essa pessoa, meu Deus, que deseja. Ai, canai, chocou, padaracanterebacai, calabaxa. Receba o batismo agora. Seja batizado, ore. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Comece a orar em novas línguas, como sinal que Jesus te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não creio num Cristo que não batiza. O Cristo que eu creio, Ele é o batizador. Entecala camandara candarabacai, elevará-se cantenequesterca. Seja o teu povo revestido do teu poder, seja o teu povo alcançado pela cura divina, seja o teu povo, meu Deus, alcançado pela glória do Evangelho de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. As palmas, louve o Senhor. Amém.